Take 1, capítulo 6. O capítulo 6 fala sobre um tema muito importante, a necessidade da gente entender sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente não precisa, definitivamente, de mais líderes, mais pastores, mais ministros de música, mais adoradores. Tem muita gente fazendo isso, mas definitivamente a gente precisa de mais líderes, mais pastores, mais adoradores, cheios do Espírito Santo, fazendo o que eles precisam fazer. Dizer que tem muita gente falando, muita gente liderando organizações, igrejas, a gente sabe que tem. Mas dizer que todas essas pessoas são cheias do Espírito Santo, aí a gente entra numa situação mais complexa. E esse é um terreno muito perigoso, porque essa palavra ser cheio do Espírito Santo, ela precisa ser muito bem compreendida. A gente sabe que o Espírito Santo está conosco desde o dia da nossa conversão. Não existe a possibilidade de você ser cristão sem a presença do Espírito Santo. Se você não entende isso, você não se converteu. Então ele está contigo desde o dia 1, do ano 1 da sua vida com o Senhor. Mas existe a possibilidade das pessoas não terem se despertado para isso e não estarem sensíveis e desfrutando disso que é algo maravilhoso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Na verdade, a gente precisa entender que o Espírito Santo estando com a gente é uma arma poderosíssima que a gente tem. E simplesmente, pessoas passam as suas vidas inteiras sem se renderem conta disso, sem usufruírem da pessoa do Espírito Santo ao seu lado, da presença dele, sem entenderem, sem estarem sensíveis àquele que, segundo a Bíblia, nos ensina todas as coisas. Então a pergunta não é se ele está em você, porque se você é cristão, se você é cristã, ele está em você. A pergunta é se você está sensível a ele, que faz parte na tua vida. Essa é a pergunta para você parar para pensar agora. A pergunta não é se quando você vai dirigir o louvor, quando você vai tocar, se o Espírito Santo está indo com você, porque ele está em você, ele está indo com você. Mas a pergunta é se você está sensível ao que ele quer que você faça. Isso muda tudo. Aí é onde a gente muda da água para o vinho, onde a gente vê pessoas que agiam de uma maneira e de repente agem de outra. É o mesmo Espírito, mas nós, seres humanos, mortais, a gente muda. Tudo muda. Ele revela tudo. E o meu convite para você é que antes da gente continuar esse vídeo, você faça isso agora. Você feche os seus olhos, você ore e diga: Espírito Santo, eu preciso de sensibilidade. Se tem uma oração que eu faço quase que diariamente, é essa: Senhor, me dá sensibilidade para ouvir o Teu Espírito Santo. O termo presença, ele é muito usado no ambiente cristão. Ah, você sentiu a presença naquele dia, você sentiu a presença naquele culto, você sentiu a presença nisso, e eu entendo. Mas, na verdade, é muito mais profundo do que isso, porque o Espírito Santo, ele não é uma presença, ele é uma pessoa. E isso muda tudo. Eu não quero polemizar de novo, mas eu quero aumentar o peso dessa história. Porque se ele é uma pessoa, ele muda tudo. Ele muda a nossa maneira de enxergar a vida. Isso significa também que ser sensível a ele não é uma sensibilidade, é uma presença, mas é conhecê-lo. Porque se ele é uma pessoa, ser sensível a essa pessoa é conhecê-la. E o próprio Deus nos ensina tudo. Tem gente que enxerga o Espírito Santo como uma experiência, como algo opcional. Eu posso ter ou eu posso não ter. Isso estraga tudo, porque se ele é uma pessoa, e ele vai estar sempre presente. E não, ele não é opcional. Ele é o Senhor que caminha com você e que veio para te ensinar tudo. E é um relacionamento que todo cristão deve buscar todo dia, em todos os momentos. Não é só em um culto com uma música boa. A gente não busca a presença do Espírito Santo durante 1h30 na semana, mas a gente quer estar perto, conhecendo a pessoa do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, porque isso vai mudar todos os nossos atos. E a pergunta é: você quer conhecê-lo?
Eu sou da época que você girava o botão para escolher a estação de rádio que você queria ouvir. Eu sei que eu não sou dos mais novos, porque hoje nem existe mais isso, mas eu sou daquela época que você ia ali rodando um negocinho e tentando encontrar uma estação. E é interessante porque quem já teve essa experiência sabe que a gente ia rodando e aí era uma chiadeira danada. E de repente a gente encontrava um sinal que não era muito nítido, mas quando a gente sintonizava exatamente a frequência da rádio certa, aí a gente ouvia um som nítido. Depois as rádios começaram a ter uma palavrinha que, quando a sintonia vinha certinha, ela aparecia lá estéreo, digital, a gente sabia que estava bem sintonizado. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o Espírito Santo é mais ou menos como uma estação de rádio. Você já parou para pensar como uma estação de rádio funciona? Ela sempre está falando, ela sempre está comunicando, ela sempre está dando a mensagem que ela quer dar, sempre. Então a pergunta não é se Deus está falando, a pergunta não é se o Espírito está falando, porque Ele sempre fala, Ele está sempre falando. A pergunta é se nós estamos em sintonia com o Espírito, se nós estamos sintonizados a essa estação. Porque, na verdade, assim como uma rádio, se você pegar ali numa frequência de rádio FM, você vai encontrar várias. E ao mesmo tempo que uma está tocando um rock and roll, a outra está tocando uma música clássica, a outra está tocando jazz, a outra pagode, a outra funk, a outra está dando notícia. Tem muitas vozes falando por aí ao mesmo tempo. Então a pergunta não é se Deus fala, porque Ele sempre fala. A pergunta é, será que eu estou em sintonia com Ele? E talvez você esteja sintonizado em outra rádio. Talvez a rádio que você está sintonizado aí está muito mais atrelada aos desejos do seu coração, que são muito enganosos. A vontade de ficar famoso, a vontade de gravar alguma coisa, ou isso por motivos errados. Mas o que eu quero te dizer, para a gente terminar esse estudo tão bonito, é que existe uma estação que nunca para de falar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Desde o seu primeiro respiro até o seu último respiro, essa estação está falando e vai continuar falando. E o meu convite para você é, entre em sintonia com ela, porque vai mudar tudo na sua vida. Que Deus te abençoe.